Olá, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras e que a Palavra de Deus possa, mais uma vez, nos proporcionar o ensino e a direção tão oportuna para os dias que temos atravessado. O texto encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versos 9 a 11. Está escrito: Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Quero convidar você para que juntos estejamos em oração. Buscamos neste momento, maravilhoso Deus, o ensino e a direção do Teu Espírito Santo. Que a Tua Palavra nos proporcione a certeza de que a nossa fé está ancorada num Deus que está vivo, num Deus verdadeiro, num Deus presente. Quero Te agradecer porque o Senhor inaugurou em nossas vidas este tempo de esperança. Nós queremos aprender com essa lição maravilhosa do texto sagrado nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Temos diante de nós um texto muito curioso. O versículo 11, você pode perceber. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Eu fico pensando, por que eles não acreditaram? E quero pensar junto com você algumas razões que nos levam a pensar nesse texto com o objetivo de aprendermos e extrairmos lições preciosas para a nossa vida. Maria Madalena estava entre o grupo de mulheres que assistiu à morte de Jesus Cristo quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ela fazia parte do grupo de mulheres que não apenas presenciou a morte de Cristo, mas ela fazia parte do grupo de mulheres que sustentava o ministério de Jesus. Fazia parte daquelas mulheres que prestavam auxílio, que prestavam socorro para os discípulos de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 2, nos traz algo muito interessante nesse particular. Entre as mulheres que foram libertas por Jesus, estava Maria Madalena. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, nos mostra que Jesus libertou tantas mulheres, e entre elas, Maria Madalena, de quem, o texto é bem específico, Jesus havia expulsado 7 espíritos malignos. E o evangelista Marcos aponta para essa mesma questão. Você pode perceber no versículo 9, esta ênfase que o autor sagrado também nos traz. Quando os discípulos não acreditaram, não significa que Maria Madalena perdesse a sua dignidade. Pelo contrário, ela certamente era uma serva abençoada e abençoadora. Maria Madalena não apenas estava entre aqueles que diante da cruz de Cristo viram o Senhor entregando o seu espírito e morrendo pelos pecados do seu povo. Maria Madalena certamente servia a Cristo Jesus por gratidão, pela libertação que o Senhor Jesus promoveu, por trazer tanto amor, por lhe conceder tanta paz ao seu coração. Maria Madalena, sem dúvida, era vítima do tormento
dos espíritos malignos, mas Jesus a libertou. Jesus lhe trouxe esta maravilhosa realidade, que lhe despertou para servir ao Senhor com gratidão. Maria Madalena, assim como as demais mulheres que a palavra de Deus nos apresenta, serviram a Cristo com os bens que possuía, como uma atitude de fé, como uma atitude de gratidão. Eles não acreditaram em Maria Madalena por ser ela a portadora da mensagem. Maria Madalena era uma irmã muito respeitada. Maria Madalena era uma irmã que procurava o bem-estar dos companheiros de Jesus e do próprio Senhor Jesus. Eles não viam um problema em Maria Madalena. Pelo contrário, eles a honravam. Mas por que eles não acreditaram? Não acreditaram porque eles se esqueceram das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Temos de imediato uma lição importante para nós aqui. Quando nos esquecemos das palavras de Jesus, nós certamente seremos vitimizados pelo medo, pelas notícias que assustam, pelas notícias que amedrontam. É verdade que o Covid-19 tem feito tantas vítimas na atualidade. É verdade que esse novo vírus nos assusta. É verdade que esse novo vírus nos amedronta. Mas não podemos jamais, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema e dificuldade, nos esquecer que a verdade da palavra de Cristo nos conforta, nos traz edificação e promove a paz em nossos corações. Portanto, os discípulos não acreditaram em Maria Madalena, não por ser ela a portadora da mensagem tão gloriosa, tão maravilhosa. Eles não acreditaram simplesmente porque se esqueceram das palavras de Jesus. Mas nós vemos no texto uma outra questão. Jesus estava vivo. A sua serva lhes contou a respeito desta grande notícia. Mas para eles, Jesus continuava morto. Vamos pensar juntos no impacto que as palavras de Maria Madalena causaram no coração dos companheiros, dos servos de Cristo Jesus. Eles não poderiam admitir tal questão, de Jesus ter voltado da morte. Primeiro, porque se esqueceram das suas palavras. E segundo, porque os seus olhos testemunharam a morte de Cristo. Tudo começou naquela noite fatídica em que Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores. Judas o traiu com um beijo. Jesus foi escoltado pelos guardas romanos, foi levado aos tribunais do governo civil e da religião. E depois de julgado e condenado injustamente, padeceu por uma via dolorosa, já ensanguentado, carregando sobre os seus ombros uma cruz tão pesada. Eles viram com seus próprios olhos Jesus sendo abandonado sobre uma cruz. Viram com os seus próprios olhos o Senhor da vida recebendo em suas mãos e em seus pés pregos que lhe perfuraram a carne. Viram Cristo recebendo sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos que lhe ensopou o rosto de sangue. Eles viram que Jesus foi levantado naquela cruz como um troféu, como uma vitória cantada pelos seus carrascos. E então eles não acreditaram, porque eles não podiam sequer imaginar que alguém pudesse sair vivo de uma situação tão trágica, tão triste. Eles viram, seus olhos contemplaram Jesus em meio ao prado, entregando o seu espírito, quando disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eles não acreditaram, porque Jesus efetivamente morreu diante dos seus olhos. Mas eu quero pensar um pouquinho o quanto é confortável para muitos um Jesus morto. O quanto é interessante para muitos um Jesus limitado pela morte, um Jesus que morreu na cruz.
Podemos pensar juntos que tranquilidade de uma religião, de um misticismo que se alastra diante de um Deus que está morto. Isto gera uma frouxidão espiritual sem precedentes. Para muitos é interessante um Deus morto, um Jesus morto, porque assim não precisam prestar contas de absolutamente nada. Porque assim podem viver a religião conforme seus próprios conceitos, conforme o que a sua própria mente pode lhe sugestionar. Mas nós servimos a um Cristo que está vivo. E não porque Ele quer se tornar um Deus vingativo, pelo fato de nós presenteá-lo com a morte. Sim, porque Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou pelos crimes que nós cometemos, pelas injustiças que nós cometemos. Este era o presente que tínhamos a lhe oferecer. Não temos diante de nós um Deus vingativo, que se levantou da morte para nos punir, para nos condenar. Pelo contrário, valeu a pena a entrega de Jesus, porque Ele se levantou e venceu a morte ao terceiro dia para nos perdoar, para nos dar a salvação eterna, para nos garantir o seu perdão. Nós estamos diante de um Deus que nos enriquece com o seu amor, que nos sustenta com a sua graça, que nos presenteia com o seu socorro, com o seu auxílio em tempos de dificuldade. Por isso Ele é digno de ser honrado. Por isso, o mínimo que temos a fazer nesta hora é abrir os nossos corações em gratidão pelo que Ele tem feito conosco. Ele tem nos perdoado, Ele tem nos dado a vida e a vida verdadeira. Mas o texto prossegue, nos mostrando por que eles não acreditaram. Eles não acreditaram porque preferiram ficar agarrados ao luto. O texto enfatiza que quando Maria Madalena lhes trouxe uma mensagem tão maravilhosa, eles estavam tristes e chorando. O texto sagrado ele é enfático quando nos mostra a expressão estavam tristes. Significa que eles estavam de luto. O luto é necessário. Quantos estão chorando os seus mortos? Não apenas por esta pandemia que tem feito tantas vítimas, mas quantos estão chorando aqueles seus entes queridos que já não estão mais entre nós? Mas são tantos e tantos que se agarram ao luto e que fazem do luto uma fuga. O luto ele é sim uma forma de tratamento para o nosso coração. Mas a palavra de Deus nos deixa claro o seguinte, que o luto não pode ser uma atitude permanente na nossa vida. O luto não pode jamais nos escravizar. E posso lhe dizer o seguinte, que se você tem sido dominado pelo luto, significa que você ainda não tem tido a capacidade de aprender diante do luto. A palavra do Senhor nos mostra que o luto é uma oportunidade para o aprendizado. Sim, devemos chorar os nossos mortos. Nós não somos pessoas insensíveis. Os discípulos estavam chorando a morte de Cristo. No entanto, se você perceber, alguns versículos depois, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, os repreendeu por tamanha incredulidade, por não acreditarem em suas palavras, por não confiarem em Jesus e por se agarrarem ao luto. Nós não podemos nos agarrar ao luto de maneira que ele nos escravize, mas a palavra nos ensina a aprendermos com esta situação. Eu sei que você está chorando, eu sei que você está com uma angústia profunda em seu coração, e o luto é justamente isto, uma tristeza legítima para aquele que tanto ama. O luto é sem dúvida uma dor inquestionável para aquele, e talvez seja esse o seu caso, que perdeu um pedaço da sua vida, um pedaço do seu coração que foi embora, um pedaço do seu melhor. Mas ouça a palavra de Cristo, que quer te trazer esperança, porque Cristo sim inaugura para mim e para você um tempo de esperança. Aprenda com Jesus nesta situação. Jesus quer te consolar.
Jesus quer te instruir. Jesus quer te abraçar. Jesus quer que você desfrute deste tempo de esperança. Vamos parar na seguinte questão também, que é importante, que está conectada com o ensino a respeito do luto. E o que a palavra nos ensina em relação a isto? O luto não é só a perda de um ente querido, mas o luto pode ser também o rompimento de um relacionamento. Então, eu peço que a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, neste momento, esteja falando com você. Talvez você seja um pai ou um filho que estão afastados por conta de uma briga feia. Talvez você seja um irmão, uma irmã que nunca mais conversou com o seu irmão ou irmã, porque vocês não têm exercido a capacidade do perdão. E assim se instala o luto. Este afastamento, este rompimento, o número de divórcios é assustador hoje em dia. Especialmente neste momento. Nós nos assustamos de ver que em momentos de reclusão, momentos de refúgio na nossa casa, o índice de divórcios se multiplicou de uma forma assustadora. E nós temos observado o luto. Tudo isso por quê? Porque triste é aquele que não crê nas palavras de Jesus. Mas feliz é aquele que entrega o seu coração a Cristo. Feliz é aquele que crê nesta mensagem. Feliz é aquele que, mesmo sem tocar em Cristo Jesus, pela fé pode abraçar as suas palavras e pode sentir o impacto desta verdade em sua jornada diária. Eu quero finalizar, concluir dizendo para você que enquanto você duvidar das palavras de Jesus, você certamente se amedrontará com as péssimas notícias. Enquanto você negligenciar a vida que Cristo tem para você, você jamais vai experimentar o melhor de Jesus para a sua vida, e o melhor de Jesus é o próprio Cristo habitando em seu coração. Ele quer morar em tua vida. Ele quer fazer parte da tua vida e do teu dia a dia. Então abra o teu coração. Não tome essa postura como os discípulos tomaram naqueles dias. Se a palavra de Deus lhe diz hoje, creia em Cristo Jesus. Abra o teu coração. Abrace esta palavra, porque ela é a verdade. Ela te traz a vida. Liberte-se do luto. Não fique agarrado nas questões desta vida, mas aprenda com elas, observando sempre o ensino da palavra de Deus. E que o Espírito Santo possa, assim, lhe transformar numa nova criatura. Que você seja hoje, esta é a minha oração, admitido como filho, como filha de Cristo Jesus, lavado pelo seu sangue maravilhoso. E você que já crê nesta verdade, não fique reclamando da situação atual. Abençoe a sua casa, abençoe os seus queridos, abençoe os seus filhos, abençoe o seu cônjuge. Desfrute desse tempo em que vocês estão em casa, tempo que está chegando ao fim. Nós cremos nisto, porque Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. E podemos ter a plena convicção de que, se esta pandemia chegar ao fim, muitos outros obstáculos se levantarão, mas a palavra de Deus nos ensina a enfrentá-los com coragem, lembrando sempre da verdadeira notícia que nos traz tanta alegria. Jesus está vivo. Jesus é o autor e o consumador da vida. É aquele que inaugurou o tempo de esperança em nosso coração. Creia nisto e abençoe a tua casa com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.
responder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.